Olá, meus queridos alunos, aqui é o Wesley, professor de História. Nós vamos falar sobre a emergência do capitalismo. Isso é basicamente o que nós vamos falar sobre transição do feudalismo para o capitalismo. E essa é uma aula para oitavos anos. Vou explicar como vocês vão fazer as atividades, então assista esse vídeo até o fim. Se gostar, dê um like e compartilhe com seus amigos. Então vamos lá. Primeiro, o que seria esse período de transição da economia feudal para a economia capitalista? É um longo processo e dentro desse processo nós temos uma sociedade. Que sociedade que é essa? A sociedade do antigo regime, que é a sociedade caracterizada pelo absolutismo como a forma de organização do Estado e também pelo mercantilismo. O que é o mercantilismo? São práticas, várias práticas econômicas que foram surgindo aí no contexto de Estado absolutista, no contexto da Europa Ocidental. Então, o que nós temos aí? Lá pelo século XII, o feudalismo ele começa a enfraquecer-se e começa a acontecer um renascimento da cidade no período medieval e também um renascimento do comércio, e aí impulsionado também pelas cruzadas. Esse processo ele deu origem aí a uma classe social que é uma classe bastante importante. Nós estamos revendo aí as matérias do sétimo ano, mas essa classe social ela será de grande importância para os estudos do oitavo ano, agora para vocês, na história. Por quê? Porque é a classe da burguesia. E quem eram esses burgueses? Eram os comerciantes que estavam ali nas cidades e se reuniam em burgos. Então, por isso, burguesia. Então, nesse período do absolutismo e do mercantilismo, dessas práticas comerciais do mercantilismo, nós temos aí uma forte intervenção do Estado, ok? Uma forte intervenção do Estado na economia. Então, pegando esse esquema aí que nós temos dentro do próprio PET de vocês vão ver aí, ó, Estado e burguesia. E aí, em que contexto nós temos aí? No século XVI, nós vamos ter o contexto, séculos XV e XVI, nós vamos ter o expansionismo marítimo europeu, começando aí com Portugal. Eu tenho um vídeo aí no canal, eu vou deixar aí no card para vocês, sobre o pioneirismo de Portugal, o que causou esse pioneirismo. Mas, trazendo aqui para esse assunto, então, nós temos aí Portugal, ele foi pioneiro justamente por causa da sua condição de um Estado nacional já organizado, ainda no século XIV, ele ser o primeiro Estado nacional já organizado nesse período. Isso foi causando transformações econômicas. À medida que você tem portugueses e espanhóis, principalmente, conquistando aí várias terras no além-mar, você tem um novo tipo de economia mundial surgindo, você tem práticas econômicas muito fortes surgindo aí, e a estas práticas será dado o nome de mercantilismo. Esse termo mercantilismo ele é um termo anacrônico, ou seja, o comerciante dos séculos XV, XVI, XVII e XVIII, eles não se sentiam, nossa, como eu acordei mercantilista hoje, vou procurar o metal precioso ali porque eu sou muito mercantilista. Não, não é isso. Esse nome foi um nome dado, um conceito dado a práticas comerciais no período da Europa em que predominou o Estado absolutista. Então, é um termo que foi dado
posteriormente para explicar, para falar. Então, existem algumas generalizações para se facilitar que o aluno compreenda, mas é necessário que vocês compreendam que nem tudo que se diz, nem todas essas práticas mercantis, elas são gerais em todos os países aí da Europa, em todos os estados nacionais aí. Então, quais são as principais características do mercantilismo aí? Primeiro, metalismo. A questão de você buscar riqueza, né? Metal precioso, ouro, prata. Isso seria para quê? Porque cada país ele teria uma ideia aí de riqueza. Quanto mais ouro ou prata eu tiver, mais rico o meu país é. Há uma outra característica do mercantilismo que é a balança comercial favorável. O que significa isso? Eu vendo mais do que eu compro. Okay? Eu exporto mais do que eu importo. Então, o país ele buscava essa balança comercial favorável. Ele queria importar menos e exportar mais, porque isso enriqueceria, né, a sua economia. Outra coisa, a intervenção do Estado, o intervencionismo estatal. Então, o Estado ele gere completamente a economia. Então, ele está totalmente ligado à economia. Repito, não é de forma geral, não são todos os países que vão seguir exatamente essa cartilha, esse modelo, mas, enfim, é o mais comum nesse período, ok? Então, esse intervencionismo estatal, ele se dará também de forma de protecionismo. Então, um Estado que protege a sua economia, que evita que, por exemplo, você tinha aí no contexto do Brasil, da América Portuguesa, né? Não existia Brasil nesse período, Portugal que impedia os comerciantes, né, que estavam na colônia de fazerem comércio com qualquer outro lugar que não fosse o próprio Portugal. Então não existia esse comércio, não existia liberdade para as colônias fazerem negócios fora de Portugal. Então, essa evolução, isso aí, foi se desenvolvendo entre os séculos XV, XVI e XVII, e com o tempo aí, a partir do século XVIII, nós vamos, ainda no século XVII, na verdade, nós teremos uma crise muito forte no período colonial, no tempo colonial aí, o que acarretará no surgimento já aí do capitalismo. E isso aqui é necessário que vocês compreendam que dentro do ano aí vocês vão perceber que no século XVIII nós vamos começar a verificar que haverão questionamentos, haverão pensadores que vão colocar esse período como um período ruim, como um período que deve ser superado. Eles vão criticar essa sociedade do antigo regime e dentro dessa crítica ao antigo regime nós vamos ver surgir o liberalismo e o capitalismo. E como que será isso? Como que isso ocorrerá? Nós vamos estudar, por exemplo, a Revolução Industrial, a Revolução Francesa, os pensadores iluministas, e tudo isso está nesse contexto de evolução do mercantilismo para o capitalismo. E o que vai ser diferente no capitalismo aqui? A acumulação primitiva de capitais. Então, os países eles vão começar a acumular capitais. Aumento de produção e de comércio. Então, já no século XVIII, nós vamos ter a Revolução Industrial, que vai fazer com que ocorra aí um aumento de produção e aumente o comércio, principalmente aí se tratando do contexto inglês, e o início do trabalho assalariado. Então, tudo isso, no surgimento aí do capitalismo, isso aí está
nessa matéria, nós vamos estudar muitas revoluções durante esse ano, e isso vai ser importante que vocês compreendam que esse período do mercantilismo ele é uma transição da economia feudal lá da Idade Média para a economia capitalista contemporânea. Okay? Vamos para as atividades. Elas estão nas páginas 77 e 78 e é bastante interessante vocês terem claro aí para vocês. A atividade 1 faz a seguinte pergunta: entre os séculos XVI e XVII, as monarquias nacionais adotaram um conjunto de ideias e práticas econômicas visando garantir e ampliar as riquezas do Estado. Que nome se dá a isso? Né? Quais as principais características para caracterizar? Eu disse para vocês, então está tranquilo. Se você prestou atenção no vídeo, você vai conseguir responder a A e a B. A número 2 tem um texto aí, uma notícia que fala sobre o Donald Trump. E aí é uma notícia que relaciona um presente com o passado, ou seja, uma notícia aí relativamente recente, né, de 2017, com algo do passado. Então você vai extrair essas características aplicadas aí ao século XXI, ok? A número 3, você vai apontar o que mudou do mercantilismo para o capitalismo, fatores que explicam a passagem do mercantilismo para o capitalismo. Então, é tranquilo para vocês fazerem. Bons estudos, boa semana, Deus abençoe você.